Olá, nós somos da comunidade cristã Face a Face e estamos iniciando um novo projeto, um projeto de estudo, onde nós vamos postar no nosso canal semanalmente vídeos sobre a Palavra do Senhor, estudando a Palavra do Senhor, compartilhando com vocês. Então, desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação e também já deixa sua curtida, porque vai ser muito importante para o YouTube entregar para outras pessoas, demonstrando que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Amém? Então vamos com a gente aí aprender mais da palavra do Senhor. Muitas pessoas têm dúvida com relação a este assunto, que é bem polêmico. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o dízimo. É uma obrigação do cristão hoje, o dízimo? Eu tenho mesmo que entregar o dízimo na igreja, o dinheiro? Se eu não entregar o dízimo, vou sofrer alguma punição de Deus? Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, bem polêmico, tá bom? A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, essa passagem, ela é bem antes da lei. Então, ainda não existia Isaac, não existia Jacó, ainda não existia o povo de Israel, mas aí Abraão, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Então, nessa passagem, já fala sobre como Abraão fez a entrega desse dízimo, mas não tem nenhuma passagem anterior falando sobre como era, como deveria ser feito. Isso, a Bíblia não deixa bem claro o porquê da entrega desse dízimo, mas me parece que é um costume dos povos antigos. Como eu falei, Melquisedeque, ainda não existia o povo, mas já existia um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia não deixa especificado como que daria isso. Mas a própria palavra diz que Abraão deu dízimo de tudo. Então, o tudo é o tudo. Então, no despojo de uma guerra, toda a riqueza do outro povo, animais, inclusive até talvez de pessoas, né, de escravos, também se dava o dízimo, mas não deixa bem claro, a Bíblia não deixa isso claro dessa maneira. E depois dessa passagem, fica mais clara a questão do dízimo na Bíblia? Então, continuando a leitura, em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 ao 22, você pode ler para a gente? Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, o que a gente vê nessa passagem? São as duas passagens bíblicas que falam sobre o dízimo antes da lei que Deus deu a Moisés. Abraão e depois com Jacó, o seu neto, fugindo, ele ia para a casa de Labão, e aí ele faz como se fosse um voto. Ele faz um voto para Deus dizendo: de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, né? E Abraão, todo o despojo da guerra, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Essas duas passagens são antes da lei. Posteriormente, todo mundo conhece a história, Israel no Egito, né? Moisés liberta o povo, e aí então lá no monte Deus dá ali as leis, ou os mandamentos. E então o dízimo ele é acrescentado como lei para o povo de Israel. Temos uma passagem que vai falar a respeito disso em Números 18, do 24 ao 30. Você lê para a gente, Bia? Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas, e lhe dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel,
que vos dei por vossa herança, deles apresentei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuí-vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentarei ao Senhor uma oferta de todo o vosso dízimo, que receberdes dos filhos de Israel. E deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Porquanto lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como fosse produto da eira e produto do lagar, contará aos levitas. Então, aqui em Números, o que a gente já precisa compreender que já existiu o povo de Israel, Israel já era um povo escolhido de Deus, e aqui são as leis, né, que Deus deu. Na nossa Bíblia, a gente chama de decálogo, que são os 10 mandamentos, mas existiam muitos mais mandamentos. E entre esses mandamentos, ou a lei, existia o dízimo. Então, o que acontece? Deus ele separou uma das tribos, Levi, para tomar conta da casa dele. Na época também não tinha o templo, ainda era o tabernáculo, que era desmontado. Então, quando a arca andava, eles desmontavam e levavam para outro lugar, e lá montavam tudo de novo. Então, e o que acontece? Os levitas, eles foram escolhidos por Deus para cuidar de tudo isso. Então, todo o serviço que era sagrado para Deus, quem exercia eram os sacerdotes e os levitas. Então, eles não iam plantar, não tinham colheita, não iam cultivar animal, eles iam cuidar das coisas de Deus. Então, a princípio, o primeiro dízimo, como a Bia leu, fala a respeito disso. O povo entregando tudo que eles colhiam, 10% disso iam para os sacerdotes, para que eles tivessem o sustento, né? Nessa passagem, na continuação da leitura, também vai falar sobre o dízimo dos dízimos. E o que era o dízimo dos dízimos? Era o que os levitas separavam para dizimar. Ou seja, vocês são os levitas, vocês entregam o dízimo, e do que vocês entregaram, eu separo o dízimo e também entrego o meu dízimo. E isso é chamado o dízimo dos dízimos, né? E tinha a questão de entregar o dízimo, né, conforme a gente foi vendo aqui, mas e nos tempos de hoje, continua dessa forma ou tem uma forma totalmente diferente, ou só algumas coisas mudaram? Então, a gente consegue ver isso em Neemias, no capítulo 10, Neemias capítulo 10, versículo 38 e 39. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando eles recebessem os dízimos dos dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi deviam trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, o que acontece? Em Neemias, aí a história ela já muda um pouco. Respondendo à pergunta do Henrique, o que acontece? A gente leu lá em Números, era no deserto, era o tabernáculo, e ainda não tinha o templo. Neemias já tinha o templo, porém, esse período da história de Israel, o povo já havia sido dominado, então era uma reconstrução ali do povo de Israel. Neemias reconstruiu os muros, porque veio a Babilônia e destruiu tudo. Esse tipo de dízimo, que o Patrick acabou de ler, ele é exatamente no templo. Então, voltaram a ter os trabalhos de entregar o dízimo no templo, e Neemias ficou responsável por isso, lógico, colocando ali os sacerdotes, os levitas, tudo nos seus devidos lugares, vamos dizer dessa forma. Mas aí já é um tempo onde já havia o templo, tá? Esse assunto sobre o dízimo é bem relevante, e essa foi só uma das partes dessa série sobre o dízimo. Então, se você se interessou, deixa seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque nas próximas semanas vamos continuar com esse tema
e outros. Então, já fica atento aí.